E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Chegamos ao fim de Damatia, ao fim dessa série de vídeos. Mas antes de entrar no episódio 12, alguns pontos rápidos. Primeiro e mais importante, tá chovendo aqui e talvez algum barulho externo acabe passando a gravação do vídeo. Segundo ponto, com o fim dessa série eu vou fazer do Damaty Sword Oratória. Vou desde a primeira Light Novel, vou comparar com o anime igual eu fiz com Damacy 3. E depois da comparação, eu vou entrar nos spoilers das Light Novel do jeito que eu faço com a série principal do Damacy. E por fim, vou mostrar como o episódio foi alterado. E no final eu faço meus comentários finais sobre a série. Então vamos começar. Estamos no capítulo 6 da Light Novel, O Plano de um Deus. E ele abre justamente com mais detalhes sobre o caderno falso, as anotações do Daedalus. No anime, a Estia deixou cair o caderno numa poça d'água que não sei o que está fazendo ali em cima do terraço. E basicamente foi isso. Ela depois vai comentar que é falso. É claro que ela olhou para o caderno, achou algo estranho, mas o anime não entra em muitos detalhes. Enquanto na Light Novel, a Estia vai comentar: a escrita não está desaparecendo, a tinta não está manchando, as letras não estão nem embaçadas. Tinha algo estranho com a textura das páginas, o caderno não perdeu a forma por causa da umidade. Que jeito que um caderno tão velho ficaria dessa maneira depois de cair na água? Esse caderno é um item mágico? E não seria impossível ser um item mágico, mas pensando bem, na época do Daedalus, os itens mágicos não eram tão avançados. Então, ela vai chegar à conclusão que alguém deveria ter forjado aquele caderno. E ela olhando a tinta que não manchava, estava completamente beleza, ela vai falar: eu já vi essa tinta. A mesma que o Fel estava usando nas cartas que estava enviando para ela. Palavras escritas usando uma pena de sangue. Um item mágico criado pela Perseus. E nisso nós vamos pular lá para o Hermes, que vai falar da falsidade do livro. Eu já comentei uma parte disso no vídeo anterior. E ele vai completar falando que ele pediu para das crianças dele forjar o caderno usando todos os tipos de itens mágicos para passar a ilusão de um caderno milenar. Aí nesse momento a Asfi sai de trás do Hermes e a Light Novel fala que os olhos dela estão todos marcados de cansaço. No anime ela está completamente normal, né? Aí seguimos para a cena da Estia conversando com alguns membros da família dela sobre a falsidade do caderno. Só que na Light Novel nós temos uma cena do Bell conversando com a Haruhime primeiro. Aí a Estia vai chamar eles, eles vão se reunir. E uma das coisas que a Estia vai fazer correndo é atualizar os status do Bell. Porque ela sabe da skill dele e ele tinha acabado de enfrentar a Aiz. Aí tem as cenas dos Zenos, o anime cortou a cena da Ganesha Família, em especial da capitã da Ganesha Família, que sabia sobre os Zenos e não estava acreditando no que estava acontecendo. Ela vai ordenar a proteção dos cidadãos da cidade, que era a prioridade dada pelo Ganesha. E as crianças que estão ali com a Tigusa e o Oka são as crianças do orfanato. A mulher que cuida delas, a Maria, deveria estar ali também, mas é o anime, né? Aí nessa sequência foram vários detalhezinhos cortados, modificados a ordem, porque no anime nós temos os Zenos atacando e já passa para explicação do Hermes e o Bell vai lá e protege a Aina. Enquanto na Light Novel nós vemos confusão muito maior, nós temos a Estia Família observando o que está acontecendo. E no anime nós temos uma explicação do Hermes, né? Ele falando como se fosse uma peça de teatro. Mas nessa parte que a Estia Família está confusa, vão pensar, isso parece um teatro. E depois disso, nós vamos para Loco Família. E conversa vai, conversa vem, o Finn vai decidir avançar com uma unidade e vai deixar o comando com o Raul. Ele vai falar, ó, essa é a sua chance de se redimir pelo erro que você cometeu ali atrás. Aí vamos para a Aina, que está no meio da confusão tentando ajudar o povo a evacuar. Ela vendo os monstros atacando os aventureiros. E de repente ela vai olhar para o Gárgula vai olhar para ela e o Gross vai atacar ela.
E nesse momento o Bel vai lá e defende. Quando o Bel defende, nós voltamos um pouco no tempo pro Hermes explicando pros Zenos o que ele queria deles. E a discussão é muito maior, é claro, na Light Novel. O Fells vai ficar com raiva do Hermes. E uma fala do Hermes que eu sinto muita falta no anime é a seguinte: o mundo precisa de heróis. E eu apostei tudo naquela luz branca e brilhante. Ele não pode ter nenhuma relação com monstros. Algo assim jamais poderia acontecer. Aí o Gross vai se prontificar e depois voltamos para o presente, com ele atacando o Bel e ele pensando para si mesmo, como apareceu no anime, que se o Bel não agir, ele vai matar a Aina. Aí a Loki família vai chegar, o Finn vai questionar o que está acontecendo com outro membro da família dele, que vai dar uma explicação. Vamos ter mais conversa da família do Bel. E o importante, a maior diferença é que nós finalmente vamos pro Hermes no presente. O anime fez aquela fala dele mostrando como tudo era um teatro. Enquanto lá na Light Novel, nós vamos pra cena já com o Hermes falando muito bem, Bel, chegou bem na hora. E a Asfi vai falar, ó, você pode ser o meu deus patrono, mas você me dá vontade de vomitar. E o Hermes vai dar aquela risadinha dele, falar que a Asfi tá sendo meio cruel. E ela vai continuar, você tá usando os Zenos pelo bem do Belcrânio. Vou aceitar isso. Mas qual é a de envolver as pessoas inocentes da cidade? Aí o Hermes vai responder falando que o povo da cidade era a raiz da situação que eles estavam. E que um teatrinho era necessário. Aí a Light Novel gasta mais um tempo mostrando a vontade divina do Hermes. A vontade divina dele de que era do Bel cortar seus laços com Zenos, laços que levariam ele para a ruína, e depois ser guiado pelo Hermes como o herói na batalha. E vamos falar, né, que controlar o destino dos humanos era a brincadeira favorita dos deuses. Aí vamos ter basicamente o que o anime mostrou, claro, mais detalhado. A sequência do Bel com o Gross. Aí vamos ter o grito do Asterios interrompendo a Asfi, que estava pronta para fazer algo para enlouquecer os Zenos. E nós temos a cena que abriu o episódio. O episódio ficou meio deslocado, o Otar falando com o Asterios, vai para lá que você vai encontrar seu destino. Na Light Novel já estava toda a bagunça acontecendo quando o Otar falou com Asterios de que ali ele encontraria o destino dele. É bom vendo o pensamento do Asterios quando ele viu o Otar, que com um braço, não, mesmo que ele tivesse os dois braços, ele não conseguiria enfrentar o guerreiro que estava diante dele. Mas é claro que o Otar não estava lá para acabar com ele. O Asterios vai encontrar o Bel e ele nasceu para esse momento e somente para este momento. O sangue dele ferveu, o corpo dele preencheu de fúria. Sua fome chamou um grande poder dentro dele. Uma grande alegria e uma fome ainda maior pela batalha surgiu dentro dele. E ele soltou o seu grito de guerra. Um rugido tremendo que destruiu toda hesitação, toda tristeza e todas as ilusões ecoou pelo ar. Quando o Asterios aparece e ataca o Bel, é claro que o Finn e o grupo que está com ele vai começar a avançar para acabar com o tal Minotauro Negro, que ele tanto falou que queria acabar com ele. Enquanto ele está correndo, alguém vai aparecer diante dele. Aí temos a luta do Bel com o Asterios. Na Light Novel nós temos aventureiros tentando interferir na luta. Um grupo de aventureiros da Loki família mesmo vai tentar atacar o Asterios. E o Asterios vai rugir. E aquele único rugido travou todos aqueles aventureiros no lugar onde eles estavam. Os aventureiros de nível 2 caíram de joelhos. Aqueles de nível 3 ficaram parados com pedra, como se fossem cair mortos a qualquer momento. Era como se o monstro dissesse, vocês estão me atrapalhando. Aí na luta do Bel com o Asterios, nós temos a Light Novel mostrando um pouco o povo que estava ali em volta, e nós temos os órfãos, e temos um destaque especial para o órfão que tinha falado mal do Bel lá atrás, porque ele tinha protegido a Winnie. E aqui nós temos uma sequência desfazendo essa imagem ruim de vez da cabeça do garoto. O Bel não era um traidor e nem um covarde, ele era um aventureiro. E nisso o garoto vai gritar, né? Vai, Little Hulk! E a voz dele vai ecoar por todo lugar.
Aí o Mord, que apareceu no anime, também vai gritar palavras de encorajamento e isso vai estourar com a multidão toda se juntando para encorajar o Bell. Aí temos a sequência do Hermes reclamando de que a peça dele foi destruída, nós temos a Freya também, nós temos finalmente mostrando a Loki família sendo bloqueada pela Freya família. E o ponto mais diferente é uma pequena passagem na Light Novel que nós não sabemos quem está falando. O mundo dos mortais não é nada mal. Em algum lugar do mundo alguém falou. São sempre vocês, crianças, que nos surpreendem e surpreendem o mundo. Em algum lugar alguém sorriu. Aí a luta continuando, o Bell vai para a praça diante do prédio da guilda, como se estivesse sendo chamado pela própria Freya. Vamos ver diversos personagens que o anime ignorou por completo, comentando sobre a luta, inclusive a Cassandra. Uma parte que o anime cortou é que o Bell apanhando, ele vai olhar para Asterios e ver o Dix. Vai ver a Ais, a ídolo que ele não consegue nem se aproximar. Ele viu a Winnie, que já tinha virado cinzas uma vez e desapareceu porque ele foi incapaz de salvá-la. Ele viu o seu próprio e fraco eu. Atrás da arma do Asterios ele viu a lança do Dix, a espada da Ais e as lágrimas da Winnie. Tudo isso despertou uma esperança alucinante que rasgou o coração dele. Eu quero ficar forte, eu quero superar esse oponente digno e superar a minha própria fraqueza. Eu quero ser forte. Eu quero derrotar esse oponente digno e assim eu jamais perderei algo novamente. Ser forte, como um herói que protege os outros que ele se importa. Um herói que luta mesmo quando a realidade esmaga e os hipócritas riem dele. Eu quero ser um herói. Só para mostrar como o anime também muda alguns detalhezinhos, quando o Bell dá o Firebolt dele lá no Asterios, na Light Novel ele usou 6 Firebolts consecutivos. E a luta vai acabar, não tem muita diferença. O detalhezinho que ficou faltando mesmo ali foi o Hermes dando o relato dele pro Ouranos, pedindo pro Ouranos não envolver mais o Bell com os hinos. E para encerrar, só um pedaço após a derrota do Bell, quando ele tá ali caído no chão, que é basicamente o final do capítulo, né, o retorno do herói, e é uma sequência que eu gosto. Que o Bell vai achar um novo objetivo de ficar mais forte, e ele vai ter um monólogo. Os monólogos que o anime basicamente corta tudo. Assim eu alcançarei o nível daquela que eu admiro. Assim eu tenho certeza que aqueles que são importantes para mim jamais morrerão novamente. Assim eu vencerei na próxima vez. Eu ficarei mais forte. Eu ficarei muito mais forte. Assim eu jamais lamentarei minha impotência novamente. Agora, chore em desgraça. Chore na sua incapacidade. Chore agora para que você possa voltar a correr amanhã. E comentários finais. Eu não gostei da adaptação, embora eu acho que esse foi o melhor episódio dessa temporada. Foi o melhor justamente porque, embora eles tenham, como sempre, resumido demais tudo que acontece, a luta do Asterios não foi tão curta. Eu achei que eles iam reduzir ainda mais ela. O golpe inicial do Asterios foi uma cena muito boa, isso eu vou admitir. Mas a série em si foi muito fraca. É muito detalhe cortado. Então fica tudo muito corrido, não dá tempo de você aproveitar nada. Um 13º episódio faria uma diferença incrível. Algum episódio que o diretor pulasse a abertura, um tempinho a mais já poderia ter ajudado em certos pontos da história. Então eu tenho mais ou menos a mesma sensação do arco anterior. De que eu gostei tanto na novel, eu gostei tanto do Wargame na Light Novel e eu achei horrível no anime. Então, neste momento ainda não anunciaram a 4ª temporada, anunciaram um OVA que não serve para nada, fanservice aleatório. E se for ter uma nova temporada, eu diria para outubro de 2021 ou só em 2022. Mas se for para fazer igual fez nessa temporada, eu diria, na minha opinião, que não valeria a pena fazer 12 episódios com um diretor que parece não entender a light novel. Seria triste.
O próximo arco, o arco da expedição ou arco da Liu, do jeito que preferir chamar, é enorme, é violentíssimo e precisaria de muito mais episódios, muito mais. O primeiro volume, o volume 12, é o mais descartável. Talvez você poderia até colocá-lo em 2 episódios, você ia jogar quase todo o conteúdo fora, mas isso é normal para anime, eles fazem isso de vez em quando. Mas talvez seria aceitável fazer isso para manter os volumes 13 e 14 com a maior quantidade de conteúdo possível. Aí você colocava o próximo volume nos 4 episódios e depois mais 7 episódios só para o volume 14. E mesmo assim o volume 13 com 4 episódios ia ficar triste. Só para quem quer uma prévia sem detalhar, sem soltar spoiler, a Ashe família, seguindo as regras da guilda, vai sair numa expedição com as famílias amigas. O objetivo deles é chegar na capital das águas, lá para o andar 25, coletar alguns itens, né, provar que eles chegaram até o andar e voltar. Só que lá eles vão achar, entre aspas, o caçador da cidade das águas. Eles vão ter que acabar voltando para o Under Resort. E lá vão ficar sabendo de que um assassinato ocorreu e testemunhas dizem que foi a Liu que matou o aventureiro. Começará a caça a Liu e a calamidade vai ocorrer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por visitar o canal, por ter acompanhado esse vídeo ou essa série de vídeos. Conto com a visita de vocês de agora para frente, com sorte oratória. Eu queria fazer essa mesma série com o Mushoku Tensei, só que eu tinha imaginado que ele estrearia em abril, ele estreando em janeiro. Só terei tempo de ler o primeiro volume e eu fazer a comparação só com o primeiro volume. Eu acho que não daria certo, o povo logo ia cobrar, uai, porque parou. Então é a mesma situação de ReZero, que eu tinha lido um pedaço, mas também estou aberto a sugestões aí nos comentários. E é isso, falou, muito obrigado, até a próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.